Oxalá Indial, todos os irmãos e irmãs e Aldins. Eu quero finalizar agora esse pequeno estudo, né, meditação aí que eu fiz em pequenos vídeos a respeito de Apocalipse 3:11. Esse texto, né, é um texto bem vasto e não me aprofundei em cada um dos itens. Só peguei algumas referências na escritura para que venha alertar alguns irmãos aí quanto ao que deve ser guardado em relação à sua própria conduta nesses últimos dias aí, para que não venha perder a sua coroa, a começar por mim, né? E Apocalipse 3:10 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí eu dividi em pequenos vídeos breves. Primeiro falou a respeito da palavra, da importância de se adquirir o conhecimento da palavra e guardar ela como uma espada, né, para usá-la no seu dia a dia. Falei a respeito, na parte 2, da veste branca, purificar suas vestes, fugir do pecado, dizer não às ofertas do adversário. Na parte 3 eu falei a respeito do azeite, de manter uma vida de comunhão, de jejum, de oração, buscar a presença do Ruach do Eterno, crescer espiritualmente, né, adquirir aí intimidade e assim reserva nos céus. A parte 4 a respeito de guardar a promessa, né, que está contido dentro da palavra, mas a promessa individual que Yahweh fez para cada um de nós, né? E eu creio absolutamente em todas as promessas que Ele fez, que todas elas são espirituais. Quem promete coisas terrenas aqui, que promete benfeitorias, que promete prazeres, riquezas, não é o nosso eterno Yahweh, e nem muito menos Yahweh deixou suas promessas para nós. Todas as promessas que eu tomei para mim são espirituais. E a respeito na parte 5 de guardar a fé, a importância de você guardar a fé e não deixar que nada venha abalar a sua fé, a certeza que você tem dentro do teu coração de quem você é, de que toda a tua história colaborou para você chegar onde você chegou hoje, no pleno conhecimento da verdade, a principal verdade escondida de todos nós, né? Que saímos aí da farsa da religiosidade, né? E que chegamos nesse nível mais profundo, não porque merecemos, não porque somos melhores do que os nossos demais irmãos que ainda não conseguiram ter os olhos abertos e os ouvidos abertos, mas porque assim aprove a Yahweh nos levantar como atalaia nessa última hora, né? Juntamente com o mensageiro da era, e assim estamos pregando aí a verdade, né? Trazendo esse novo avivamento aí para a igreja, os remanescentes da última hora. E para concluir então, depois desses 5 itens, eu quero fechar aqui na parte 6, que eu vou falar do corpo, a respeito do seu próprio corpo físico. E dentro da escritura, eu quero trazer a nossa reflexão, a importância de guardarmos, né, todas as nossas atitudes, não só esses itens espirituais, né, essa bagagem espiritual, mas agora também falando para completar esse estudo da nossa parte física. Então eu quero começar pelos olhos, a parte A do corpo, os olhos. Matitial 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de forma que os seus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem trevas, quão tenebrosas essas trevas serão. Olhar, o olhar, meus irmãos, muitas vezes você se deixa levar pelo que os seus olhos te mostram, mas automaticamente, depois da primeira impressão, aí é com você decidir se esse olhar seu ele vai descer ao seu coração, se esse olhar seu ele vai se consumar em um ato pecaminoso. O que você tem colocado diante dos teus olhos nessa última hora? Com que você tem gastado aí a sua visão carnal? Com entretenimento apenas? Com coisas supérfluas apenas? Nessa última hora, nessa última reta final da Filadélfia, você é um escolhido. Se você quer ser um vencedor, se você quer subir junto com os vencedores, você tem que tomar muito cuidado com o que você tem colocado diante dos teus olhos. Eu fico abismado de ver alguns irmãos que têm carregado aí as suas páginas no Facebook com títulos de Aldim, postando coisas de pornografia, coisas de baixo calão, imagens, vídeos,
É impossível, irmãos, a gente tentar entender isso. Eu não consigo. Mas eu quero alertar dentro da Escritura, que a Escritura diz que os teus olhos é a candeia do teu corpo. Então que você possa estar vigiando o que você vê, que eu possa estar vigiando o que eu vejo. Isso no âmbito material, físico. E agora espiritualmente também. Nós temos que olhar somente para Yahshua, que é o autor e consumador da nossa fé, Yahweh dos exércitos. Não olhar para homens, não olhar para companheiros, não olhar para amigos, não olhar para o que as pessoas estão fazendo de si próprio. Nós temos que ouvir e reter aquilo que é bom, nós temos que olhar, aprender aquilo que é bom, mas estamos com os olhos fitos em Yahshua. Eu quero lembrar como Pedro estava ali, e Yahshua vinha sobre as águas, e os discípulos estavam ali já na terceira vigília da madrugada, atravessando aquele lago ali, e Yahshua ele ficou e ele veio andando sobre as águas, e Pedro disse: és tu, mestre? Se fores tu, pede que eu vá até a ti. E quando Pedro estava olhando para Yahshua, ele andava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o lado, para a dificuldade, quando ele começou a olhar para os problemas, quando ele começou a olhar para o vento, para o mar, para as forças das ondas e do mar, ele começou a afundar. Ele começou a afundar, irmãos. E enquanto ele estava afundando, ele começou a entrar em desespero. E aí Yahshua chegou, se aproximou dele, segurando as mãos dele, e aí ele fitou os olhos novamente em Yahshua. E quando ele estava ali com os olhos em Yahshua, ele recuperou aí a tranquilidade, a segurança, e novamente voltou a se colocar em pé sobre as águas. Então eu quero te fazer um convite. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dispensa vazia, não olhe para a doença, não olhe para o passaporte sanitário, não olhe para a dificuldade financeira, não olhe para as pessoas que têm falado contrário à sua fé, mas olhe para Yahshua, que venceu todas as dificuldades. Olhe para Yahshua, que venceu todo o mal, que mesmo para muitos ali estando derrotado, ele conquistou a maior vitória no madeiro, que foi não só a redenção de toda a humanidade, mas foi ser achado digno de abrir os selos, de estar sentado à destra de Yahweh Todo-Poderoso, e foi o único que pisou aqui sobre a face da terra, sendo homem de carne e osso como eu e você, que não cometeu pecados. Então se ele venceu, ele diz: filhinhos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós mantemos os nossos olhos em Yahweh, se nós mantemos os nossos olhos em Yahshua, nós venceremos todas as dificuldades. Então que você possa guardar o seu corpo, a começar pelos seus olhos. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então seja otimista, veja sempre de forma positiva, porque a forma com que você olhar para o seu problema, a forma com que você olhar para a sua vida, a forma com que você olhar para o seu futuro, assim será. Em nome de Yahshua Mashiach, paz e bem.